Meus irmãos, vamos dar continuidade hoje, pela graça de Deus, ao estudo da primeira carta de João. Hoje nós vamos aprender alguma coisa lá no capítulo 2, da primeira carta de João, capítulo 2, dando continuidade, dos versos 12 ao verso 17. 1 João 2, 12 a 17. Diz assim a palavra de Deus: Filhinhos, eu vos escrevo, porque os vossos pecados são perdoados, por causa do seu nome. Pais, eu vos escrevo, porque conheceis aquele que existe desde o princípio. Jovens, eu vos escrevo, porque tendes vencido o maligno. Filhinhos, eu vos escrevi, porque conheceis o Pai. Pais, eu vos escrevi, porque conheceis aquele que desde o princípio, que existe desde o princípio. Jovens, eu vos escrevi, porque sois fortes, e a palavra de Deus permanece em vós, e tendes vencido o maligno. Não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não procede do Pai, mas procede do mundo. Ora, o mundo passa, bem como a sua concupiscência. Aquele, porém, que faz a vontade de Deus, permanece eternamente. Em partes, um texto bem conhecido, principalmente dos versos 15 ao 17, né? Mas nós vamos tratar também ali a partir do verso 12. Eu começo primeiro fazendo algumas perguntas para nós, apenas para estimular a nossa mente. O que temos aprendido até agora com o estudo de 1 João? O que você é capaz de lembrar para você mesmo? Algumas verdades que foram lidas, que foram comentadas, que estão de acordo com a palavra de Deus? Você é capaz de resgatar alguma coisa na sua mente aí do que você já ouviu sobre a primeira carta de João? Você consegue ter um pouco mais de compreensão lendo esse texto agora? Por que João está escrevendo isso? Da forma com que está escrevendo, as palavras que ele usa. A ideia nossa é ir tentar montar ali o motivo, a finalidade com que João está escrevendo isso, para que nós possamos realmente ser impactados pela palavra de Deus. Nós vimos que eles negavam a divindade, a humanidade de Cristo, aqueles falsos mestres que estavam invadindo a igreja. Nós vimos que depois João fala que Jesus realmente ele existiu em carne e osso, ele tocou, ele viu, ele ouviu. Fala da veracidade, da existência, da ressurreição de Cristo. Depois nós vimos também que Deus é luz, se não há nele treva nenhuma. Fala da santidade, da pureza, do caráter de Deus, do fato de que ele é juiz, de que ele julga a todos, que ele é santo, que ele é puro, e nele não há pecado. Depois nós vimos que por causa disso nós devemos andar em santidade, né? Nós devemos andar na luz, ter comunhão, odiar as obras das trevas, não andar na prática do pecado, não andar nas trevas, que seria a prática do pecado. Depois vimos também sobre amor aos irmãos, aquele que diz uma coisa certa e vive de outra forma errada. João está combatendo essas mentiras, essas heresias que o povo estava ensinando para a igreja. Não importa como você vive, não tem importância, o que você faz com o seu corpo não afeta a sua alma. Vivam no pecado, podem amar o mundo à vontade, podem desfrutar de tudo que esse mundo oferece, porque não é problema isso. Os falsos mestres ensinavam isso. E João está falando, não, nós temos que confessar os pecados. Nós temos que andar na luz. Nós não podemos viver em pecado e achar que isso é normal, que não tem problema. Então, João ele estava fazendo um teste moral ali, para os cristãos se analisarem. Vamos ver se nós realmente cremos que João estava falando para cristãos. Analisem à luz disso. O que está sendo ensinado é uma mentira. O que os falsos mestres estão invadindo a igreja é uma mentira. Rejeitem isso. É muito importante a forma que nós vivemos. É fundamental a forma que nós vivemos, que nós pensamos, que nós agimos, que nós entendemos a Cristo, que nós vivamos de acordo com isso. Não basta dizer apenas que Deus é luz, se eu vivo nas trevas. Não basta apenas dizer que eu amo meus irmãos, mas se eu não tenho nenhuma iniciativa com isso, se eu não tenho nenhuma evidência no meu comportamento disso. João está falando, pare de ficar decorando palavras bonitas, frases corretas e tendo uma vida torta. Isso, a religião, no mau sentido, impressiona com frases corretas, com argumentos bons, com aquela aparência de religiosidade, mas Jesus nos vê lá dentro.
Então agora João está fazendo ali 6 afirmativos a partir do verso 12. Primeira coisa que nós temos que perguntar aqui é por que João está usando filhinhos, pais e jovens? O que João está querendo dizer com isso? Não há uma unanimidade em relação a esses termos, mas estudando, acompanhando o que John Stott nos ensina sobre isso, ele diz que essa parte, esse filhinhos, é uma forma geral que João se refere a todos os cristãos. Ele já usou isso na própria carta dele. Filhinhos eu vos escrevo, os filhinhos, ele está dizendo com uma autoridade espiritual e com uma exortação amorosa para todos os crentes ali, de forma geral. Depois ele diz sobre pais e jovens, e aqui nós entendemos que não é na idade física, não são para jovens com até 18 anos, 20 anos, mas seria no sentido de maturidade espiritual. Para aqueles que são um pouco mais imaturos ainda na fé, embora sejam crentes, estão caminhando. E para aqueles pais, que ele está dizendo, aquelas pessoas que já têm uma compreensão maior, que estão andando há mais tempo com Deus. Então, esse é o sentido de que João está dando essa exortação. Primeiro, ele faz 6 afirmações acerca deles. As 3 primeiras, introduzidas pela palavra eu vos escrevo. Depois ele fala, eu vos escrevi. Os irmãos separaram a diferença do tempo verbal, mas também não há nenhuma questão importante nisso. É apenas os estudiosos dizem que João apenas está reforçando o que ele mesmo já tinha escrito. Não faz diferença essa questão. Só para os irmãos, quando lerem, não ficaram com essa dúvida. Quem são esses filhinhos? Quem são esses pais? Quem são esses jovens? Por que ele diz escrevo, depois escrevi? Né? Então, isso é em cima disso que nós vamos estudar. John Stott mesmo diz que João está indicando não as idades físicas, como eu já falei, só para registrar aqui o que John Stott pensa, mas estágios em seu desenvolvimento espiritual. Então ele está falando para as pessoas de forma geral, para os cristãos, e dentre essas categorias ele está dividindo aqueles que são um pouco mais imaturos ainda, no sentido de que são mais neófitos, mais novos na fé, não em idade, e os mais amadurecidos. Quem acompanha isso também, John Stott cita Calvino e Lutero também, que aqui a palavra de Deus diz isso. Filhinhos, eu vos escrevo porque os pecados são perdoados. O João está falando para todos os cristãos, lá no verso 12. E essa é a forma com que o João trata todos eles. Meus filhinhos, meus irmãos, meus queridos. É aquela forma que eu já falei que João ele é amoroso no falar, mas ele é inegociável na verdade com o que ele está falando. Ele não fala filhinhos e depois fica com dó. É filhinhos no tom amoroso. Então João está falando. João inicia de uma forma amorosa e paterna. E ele fala, filhinhos, eu vos escrevo essas coisas porque os vossos pecados são perdoados. Essa é a primeira razão que nós temos que ter em mente. Os nossos pecados foram perdoados. Não há como nós avançarmos na compreensão do Evangelho se você não tem essa convicção de que Jesus pagou os nossos pecados. E ele está falando, os vossos pecados são perdoados, não porque vocês fizeram alguma coisa, mas por causa do nome de Cristo. E nome que significa a pessoa de Cristo, a obra de Cristo. O que Cristo fez, ele perdoou os vossos pecados. Então, por isso que vocês são cristãos. Por isso que eu estou podendo exortar vocês, porque os vossos pecados foram perdoados. Não há mais culpa condenatória no coração de vocês. Não há mais inimizade entre vocês e Deus, porque Deus tirou essa inimizade através da morte dele. Ele perdoou os vossos pecados. Aquilo que causava separação entre vocês e Deus foi removido. Deus perdoou os vossos pecados. Por isso que vocês podem ter relacionamento com Deus. Essa é uma verdade que todos nós precisamos crer. Por isso que João está falando para toda a igreja. Até desde os mais novos da fé até os mais velhos, nós não podemos nos acostumar com essa verdade. Toda vez que você lê a Bíblia, que você tem comunhão com Deus, você fala assim, eu posso ter comunhão com Deus porque os meus pecados foram perdoados, foram pagos na cruz. Senão nós não podíamos. Essa é a verdade que não pode ser acostumada, nós não podemos tratar isso, isso é coisa lá do meu início da vida cristã. Não, isso tem que estar latente na nossa mente e no nosso coração todos os dias. Jesus pagou um alto preço para que eu pudesse ter relacionamento com o Pai. Ele perdoou os meus pecados. Ninguém poderia fazer isso por mim, eu mesmo não poderia fazer isso por mim, e não tinha uma outra forma, se Jesus não tivesse pago os nossos pecados na cruz. Então, João está falando que é por causa do nome dele,
Essas são as primeiras experiências conscientes de todo cristão. Eu fui perdoado, eu tenho um relacionamento, eu posso chamar Deus de Pai. Romanos fala isso, nós podemos clamar Abba Pai, Pai querido, Paizinho, porque agora nós temos Deus como um Pai. Como um Deus também, mas como um Pai. Nós somos feitos, João 1,12 fala que todos aqueles que receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Nós agora temos um relacionamento com Deus, de pais para filhos. Mas por quê? Porque nós simplesmente nascemos naturalmente, porque nós viemos à reunião? Não, porque os nossos pecados foram perdoados. Essa é uma verdade que não pode jamais fugir da nossa mente. É unicamente pelo nome de Cristo. E, novamente, João está colocando Jesus Cristo em foco. O que as pessoas estavam negando. João está falando, os vossos pecados foram perdoados por causa desse nome, dessa pessoa que os falsos mestres estão negando, por causa de Cristo. Ele tem poder para pagar os nossos pecados. Não acreditem nessa mentira. Então, João está colocando Cristo em foco novamente. Depois ele fala, pais, eu vos escrevo porque conheceis aquele que existe desde o princípio. Então, aqui João está falando para aqueles mais maduros, que já têm uma compreensão maior. Vocês realmente sabem da pré-existência de Cristo. Vocês já sabem. Eu os escrevo porque vocês conhecem, vocês têm um relacionamento mais profundo com esse nome, com esse Deus. Depois ele disse, jovens, eu vos escrevo porque tendes vencido o maligno, naquela luta que nós temos com o pecado. A compreensão desses pais é mais profunda e já avançaram no relacionamento com Cristo. Eles mantêm uma comunhão maior, não por serem melhores, irmãos, mas por estarem caminhando em intimidade com o Senhor. A igreja funciona assim. Todos nós somos igualmente justificados. Não existe ninguém mais justificado que um outro. Não existe. Todos que nós somos alcançados pela graça, o nível de justificação é um. Não existe mais, eu preciso crescer em justificação. Não existe isso. Agora, níveis de santificação, de comunhão com Deus, de relacionamento com Deus, existe. Na nossa família natural, que é um exemplo mais simples, existe isso. Nós temos, quando os nossos filhos vão crescendo em idade, vai aumentando o relacionamento deles, a compreensão deles com relação aos pais, à vida, às coisas. Na igreja também é assim. Não é questão de ser melhor, de ser pior, mais inteligente, menos inteligente, não é isso. É de um tempo de caminhada. Não só tempo físico, mas um tempo, um coração que tem buscado mais a Deus, você vai crescendo mais em intimidade. Então, existem esses níveis para nós nos ajudarmos. Os mais velhos ajudam os mais novos na fé, os mais novos aprendem, os mais novos na fé hoje um dia serão mais velhos na fé e vão poder ajudar os outros mais novos. Não é uma separação no sentido de divisão da igreja, mas apenas de níveis de maturidade que todos nós estamos avançando, crescendo nesse relacionamento com Deus. Depois ele fala de jovens que eu vos escrevo, depois ele rebate lá no verso 14. De novo, filhinhos, eu vos escrevi porque conheceis o Pai. Pais, eu vos escrevi porque conheceis aquele que desde o princípio, ele reforça. E ele diz, jovens, para aqueles mais inexperientes ainda na fé, que estão começando um pouco mais tarde a andar com o Senhor, que já não estão em idade, não estão espiritualmente avançados, igual os pais que ele trata aqui. Ele diz, eu vos escrevi porque sois fortes, porque a palavra de Deus permanece em vós. E é a palavra de Deus em nós que nos faz fortes na luta contra o maligno, na vitória contra a tentação. Se nós nos afastarmos da palavra de Deus, não há poder em nós que nos capacite a vencer o maligno, porque ele diz, jovens, sois fortes, e a palavra de Deus permanece em vós, e tendes vencido o maligno. Por quê? Porque a palavra de Deus permanece em vós. Vocês não apenas creram lá, mas ela permanece, ela continua dominando a vida de vocês. Essa exortação, embora João está sendo específico aqui, mas ela é de cunho geral para todos nós. Nós não teremos vitória sobre a tentação, sobre o maligno, se nós nos afastarmos da palavra de Deus. Nem os pais espirituais, nem os mais velhos na fé, nem os mais novos. João apenas está diferenciando isso aqui, mas não está dizendo taxativo, quem é já mais experiente não precisa da palavra de Deus para vencer o maligno. Não é esse o ensino. Ele só está fazendo uma divisão aqui em relação de nível de caminhada com Deus, mas todos nós precisamos, como eu falei, lembrarmos continuamente que os nossos pecados foram perdoados, e todos nós precisamos igualmente crer que se nós nos afastarmos da palavra de Deus, nós somos uma presa
fácil das ciladas de Satanás, porque ele é muito mais astuto que nós. Satanás é muito mais astuto do que eu e você, mas não mais do que o Espírito de Deus que habita em nós, que usa a palavra de Deus para nos fortalecer e nos dar vitória em relação às nossas lutas. Então agora João entra nesse texto bastante conhecido. Eu imagino que talvez ninguém daqui nunca tivesse ouvido falar nesse texto de 1 João 2,15 a 17, que eu vou ler novamente para nós tratarmos algumas verdades dele. Verso 15 a 17, acompanhe na sua Bíblia, por favor. Não ameis o mundo e nem as coisas que há no mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não procede do Pai, mas procede do mundo. Ora, o mundo passa, bem como a sua concupiscência. Aquele, porém, que faz a vontade de Deus, permanece eternamente. João aqui agora, desde o verso 12, ele está dando uma palavra de ânimo para aqueles cristãos. Ele está falando, filhinhos, vocês creem que os seus pecados foram perdoados. Vocês são fortes porque a palavra de Deus habita em vós. Falar para os jovens, pais, vocês creem na pré-existência de Deus, naquele que é desde a eternidade. E agora ele está falando, parem de amar o mundo. Essa expressão aqui é, parem de amar o mundo. E isso é um perigo que acontecia desde o primeiro século. Não é uma coisa só da nossa época, que o mundo é sedutor, que o mundo nos atrai, que o mundo... Nós vamos ver que mundo é esse, que é sedutor, que atrai, porque a palavra de Deus mesmo não diz lá em 1 João 3,16 que Deus amou o mundo, e agora está falando para nós não amarmos o mundo. Como assim? O que a palavra de Deus está querendo nos ensinar com isso? Então, João aqui está falando do perigo de amar o mundo, ou seja, as coisas pecaminosas, o sistema que é contrário à palavra de Deus. Não é para nós odiarmos a natureza, odiarmos tudo que Deus criou, as pessoas, amaldiçoar esse mundo físico, não é isso. O João está falando assim que existe um mundo criado por Deus. Existe um mundo que Deus amou, que é a humanidade, as pessoas que Deus resgatou. Mas esse sistema contrário aos princípios de Deus, o sistema mundano, que está andando contrariamente à palavra de Deus, é isso que nós devemos odiar. Não é odiar as pessoas, não é odiar a natureza, mas é odiar esse sistema que é contrário à palavra de Deus. Parem de querer, como foi lido hoje no texto de Romanos, que nós temos que ser transformados e não conformados com esse século, com esse mundo. É a mesma expressão. Não sejam conformados, não tomem a forma deste mundo pecaminoso, das ideias, dos projetos, de tudo que é contrário a Deus. Cuidado que esse mundo está querendo moldar-nos. O mundo apenas, ele não está jogando sugestões. Esse mundo contrário a Deus, esse sistema, ele está querendo nos moldar, nos afastar da palavra de Deus e nos transformar a Ele, a mundo. Por isso que Deus diz, renovem a vossa mente na palavra de Deus. Novamente, não há nada que nós possamos fazer sem nos dependermos da palavra de Deus. Renovem a vossa mente com a palavra de Deus para não ser transformados, porque neutro ninguém está, meus irmãos. Ou nós estamos sendo transformados mais à semelhança do mundo, ou à semelhança de Deus. Não tem como eu falar, eu estou neutro. Eu não estou buscando a Deus, mas também não estou sendo transformado ao mundo, não. Eu sou uma pessoa que eu consigo me manter neutra. Não existe. Nós estamos em constante transformação. Se nós pararmos de buscar a Deus, nós estamos sendo transformados pelas ideias do mundo. Nós estamos sendo engolidos por esse princípio mundano, pelas ideias, e começa em conceitos da nossa mente, começa a colocar dúvida da veracidade da palavra de Deus, começa a colocar dúvida realmente como os falsos mestres queriam ensinar para aquela igreja. Eu começo a amar esse sistema que é contrário à palavra de Deus. Então, João está falando assim, e nós realmente amamos alguma coisa. Ninguém não ama alguma coisa. O amor é algo transformador. Por isso que Jesus fala assim, lá em Mateus 22, 37, resumindo, ame a Deus de todo o coração, toda alma e todo entendimento, e ame o próximo como a ti mesmo. Por que ele dá ênfase no amor? Porque quando nós somos ganhos pelo amor de Deus, o amor de Deus não nos constrange, não nos transforma, então nós também passamos a amar as coisas que Deus ama. E por que João está falando não ameis esse sistema contrário? Porque o nosso coração ele sempre está em busca de amor. Você é transformado naquilo que você está amando. Você
vai sendo parecido com aquilo que você está amando. Por isso que é tão enfático, João falou assim, pare de amar o mundo, porque se vocês amarem o mundo, vocês vão estar sendo transformados a ele. Vocês vão estar se afastando da palavra de Deus. Coloquem o coração na palavra de Deus. Direcionem o amor pela graça de Deus ao próprio Cristo, à obra da cruz, às coisas de Deus. Então, João está falando que ninguém está neutro. Não é possível. Aí você fala assim, mas eu consigo amar o mundo e a Deus. Eu consigo ter esse equilíbrio. Não dá, meus irmãos. Tiago 4,4 traz uma palavra e fala assim, infiéis. No original ali é adúlteros. Vocês não sabem que se vocês estiverem amando a Deus, vocês vão estar... Se vocês amarem o mundo, vocês vão estar odiando a Deus? Não tem como conciliar. Não tem como eu falar, não, eu consigo colocar um pé em cada canoa, amar aqui, amar esse sistema também, e continuar querendo dizer que ama a Deus, não tem jeito. São coisas excludentes. Então, esse perigo já acontece há muito tempo. O mundanismo é o nosso grande perigo. Observe aqui que esse escritor, J.C. Ryle, diz assim, no livro dele, Fé Genuína. Um livro muito bom também, que se os irmãos quiserem anotar. Fé Genuína. Ele diz assim, a maior causa de dano à causa de Cristo é o amor ao mundo. E ele diz assim, milhares que pensam ser cristãos naufragam aqui. Não escolhem deliberadamente o mal, nem rejeitam qualquer doutrina bíblica. Eles amam o mundo e sentem que devem conviver amigavelmente com ele. É o seu amor para com o mundo que os leva ao amplo caminho da destruição. Veja essa advertência de que fala de que a maior causa de dano à causa de Cristo é o mundanismo invadindo a igreja. É o amor das pessoas que proclamam-se cristãs também dizendo que podem amar o mundo, que podem conviver normalmente com esse sistema contrário a Deus. Então ele diz que nós aprendemos que resistir à sedução do mundo, ao amor do mundo, faz parte da nossa missão como cristãos. Porque talvez, pelo menos ainda não aqui no nosso país, você nem eu fomos perseguidos como cristãos aqui. Pelo menos ainda. Nós, não digo no país inteiro, mas seduzidos pelo mundo nós já fomos, inclusive talvez hoje. E às vezes a gente fica preocupado, eu não estou sendo perseguido, mas nós esquecemos que nós estamos sendo seduzidos pelo mundo. Com propagandas, com ideias, com materialismo, com falsas ilusões de que a vida é aqui e agora, de que eu devo aproveitar o máximo, dedicar a minha vida para tudo, de que eu consigo ter uma vida com Deus e ao mesmo tempo ter uma vida andando nas trevas, como João estava combatendo, que o importante é eu ter alguns costumes cristãos. E nós vamos tentando conciliar o que Deus falou que não é conciliável. Então, observe isso. Não fique só falando assim, que bom que nós não somos perseguidos. Graças a Deus. Mas cuidado. Você e eu estamos sendo seduzidos. E sabe o que é sedução, meus irmãos? A palavra é tirar do caminho. É afastar você do caminho. Você está andando e alguém te seduz. Ele está querendo tirar você daquela rota. O mundo está querendo nos seduzir com os princípios. Ele está querendo nos tirar o nosso coração do Evangelho, a nossa firmeza nas palavras de Deus. Está nos apresentando coisas, propagandas, luzes piscando, outdoors, ideias, conceitos. E talvez eles venham embrulhados em coisas aparentemente inofensivas. O que tem fazer isso? O que tem viver assim? O que tem isso? E nós estamos sendo engolidos por uma mentira, na verdade, pelo mundanismo. E o mundanismo começa no coração, no amor. Ele chega ao nosso exterior. Ele se torna visível, mas ele começa lá dentro. Amor ao mundo. O que é o amor? É aquilo que você lá dentro deseja. Aquilo que você lá dentro está buscando para você. Você tem como alvo. Você ama aquilo e você vai sendo transformado aquilo que você ama. Spurgeon, também conhecido como o príncipe dos pregadores, há mais de 150 anos, ele diz: creio que uma das razões pelas quais a Igreja de Deus atualmente tenha pouca influência no mundo é porque o mundo tem muita influência sobre a Igreja. Veja como há muitos anos esses irmãos estavam alertando o perigo do mundanismo nas nossas vidas e na vida da Igreja. E depois ele disse mais, eu achei isso aqui muito forte, meus irmãos. Ele diz assim, Spurgeon diz assim: aponte qualquer momento próspero na história da Igreja e encontrarei uma pequena nota de rodapé, uma pequena nota marginal, ele diz. Nesta era, o homem podia facilmente distinguir os limites entre a Igreja e o mundo.
Havia uma distinção. Isso aqui é mundanismo. E ele diz assim, jamais houve bons tempos quando a igreja e o mundo se uniram em casamento. Jamais houve. Quanto mais a igreja se diferencia do mundo em seus atos e princípios, mais verdadeiro é o seu testemunho cristão e mais potente é o seu testemunho contra o pecado. Nós vamos fazer diferença sendo diferentes, não sendo iguais ao mundo. Por isso que nós precisamos ser transformados à semelhança de Cristo, renovando a nossa mente na palavra de Deus, para que esse mundanismo, que é esse sistema contrário à palavra de Deus, que reina e nós sabemos como que é, não nos engula, não nos distraia, não nos seduza. E aqui, meus irmãos, nós vemos que mundo não é o mundo físico, já vimos que Deus criou, lá em Gênesis 1:31. Mundo aqui é a humanidade decaída, corrompida, perdida, que se rebela contra Deus. João 1:10, João 17:14-18, são textos que falam sobre isso. Mundo aqui é tudo aquilo que não é de Deus, é um sistema contrário à palavra de Deus. Então, é com relação a isso que nós devemos nos atentar. Só para os irmãos anotarem, significados da palavra mundo na epístola de João. Jesus é o Salvador do mundo, 4:15. Depois ele diz, pela fé os cristãos podem vencer o mundo, 1 João 5:4-5. O que seria esse vencer o mundo? É esse mundanismo. Esse sistema conseguem viver de forma a agradar a Deus. Não é vencer o mundo mundo físico, mundo no sentido geográfico. Depois ele diz que esse mundo passa, nesse mesmo texto que nós lemos, que esse mundo odeia os crentes, 1 João 3:13 diz isso. E depois tem outros textos aqui que os irmãos podem ler no decorrer da primeira carta de João, quando que João fala que esse mundo é inimigo de Deus. Depois a Bíblia nos adverte, em Romanos 12:2, a não nos conformarmos com esse mundo. Gálatas 1:4, Paulo diz assim, esse mundo é perverso, que Deus nos salvou para nos desarraigar desse mundo perverso, desse sistema contrário a Deus, para nós não tirarmos as nossas esperanças, a nossa vida desse mundo. Desarraigar é tirar as raízes. Vivam aqui, mas não dependam daqui. Vivam como se vocês fossem cidadãos do céu, como Paulo fala que nós somos em Filipenses 3:20. Desarraigar é tirar as raízes. Vocês não estão plantados aqui. Isso aqui está passando. Esse sistema corrompido está passando. Diz que, Tiago 4:4, eu já citei, quem quiser ser amigo do mundo é inimigo de Deus. Efésios 2:2, Paulo fala assim, que nós vivíamos no curso deste mundo que Deus nos tirou de lá. No curso, estávamos na correnteza desse sistema contrário a Deus. Estávamos vivendo nesse mundo como se fossem cidadãos daqui, esquecidos de Deus, mas Deus nos arrancou e nos deu vida desse sistema maligno. E Tiago 1:27 diz que nós devemos guardar-nos incontaminados do mundo, que é esse sistema. Algumas características desse mundo descritas por João, já falei. E João aqui está falando, parem de amar o mundo. Não amar o mundo, o que é não amar o mundo, meus irmãos? Ideias erradas que eu anotei aqui a respeito de não amar o mundo. O que não é? Agora eu vou abandonar minha profissão, porque eu disse que eu não posso amar o mundo e eu trabalho nesse mundo, então são coisas assim que parecem até meio óbvias, né? Mas tem muita gente que cai nesses erros. Eu não sou desse mundo, então eu não quero me envolver com nada. Eu quero ser um ocioso. Não é isso que João está falando. Não é abandonar os compromissos normais da vida, não é viver recluso, eu vou me afastar num deserto, que eu vou morar num lugar sozinho. O mundanismo está dentro de nós. Não é a vontade de Deus nos tirar daqui, no sentido de nós vivermos reclusos, sem contato com ninguém, porque a palavra de Deus diz que nós somos sal e luz do mundo. Jesus orou, não peço que os tire do mundo, mas que os livre do mal, que vivam no mundo sem ser mundanos, que vivam nesse lugar que Deus colocou, mas sem amar esse sistema contrário a Deus. Então não é isso. Não é evangelizar os outros também. Eu não posso amar o mundo, então eu não posso amar as pessoas do mundo. Claro que isso é mentira, nós devemos fazer isso. Não amar o mundo não é que eu não posso me interessar por outros assuntos que não seja apenas a palavra de Deus. Eu não posso me envolver melhor na minha profissão, porque isso é mundanismo. Eu não posso me qualificar melhor, porque isso é mundanismo. Não é esse o sentido, meus irmãos. Nós devemos ser os melhores
patrões e empregados, não no sentido de comportamento apenas, de andar na verdade e tudo, mas de qualificar, de sermos qualificados no que fazemos. Procurar desenvolver o dom que Deus deu, a oportunidade que Deus deu, dentro da vontade de Deus e dentro dos princípios de Deus. E não é isolamento. Teve muitas pessoas já no passado que falaram, então vamos morar em monastérios, vamos morar em lugares diferentes, isolados, que daí nós não estamos sendo mundanos. Não é isso. Não amar o mundo, então, é recusar ser guiado pelos padrões do mundo em relação ao que é certo e errado. O que dita para você o que é certo e o que é errado? Aonde você busca instrução para a sua vida? Para o seu casamento, para a criação de filhos, para a sua vida pessoal, aonde você lê? Qual é a fonte que você busca? É alguma coisa deste mundo? É algum artista? É alguém que não teme a Deus? É de lá que você está tirando princípios para a sua vida? Ou é da palavra de Deus? Ou você está querendo olhar para isso aqui e falar, isso aqui é meu único guia de fé e prática? É a palavra de Deus. Isso é não amar o mundo, é você viver, mas ser controlado pela palavra de Deus. Nosso padrão é a palavra de Deus. Não amar o mundo é gastar o nosso tempo com as coisas que agradam a Deus. Quanto mais eu invisto a minha vida para agradar a Deus, mais eu provo que eu não estou amando o mundo. Que eu estou dedicando o meu tempo, o que Deus me deu, os talentos que Deus me deu, para fazer as coisas sempre para a glória dEle, motivado para agradá-lo, para glorificar o nome dEle entre as pessoas onde eu trabalho. Que péssimo testemunho é um cristão no trabalho dele que é desqualificado, que é negligente. A Bíblia diz que nós devemos fazer tudo para a glória de Deus. Não amar o mundo é fugir de todo negócio, divertimento ou relacionamento que nos induz ao pecado, a um comportamento pecaminoso. Tudo que você tem que fazer, você fala assim, será que isso vai glorificar a Deus? Será que isso está me induzindo? Será que isso está me convidando a um pecado? Porque o pecado também já está dentro de nós. Tiago diz isso. E se eu ainda vou a lugares que me induzem ao pecado, eu estou amando o mundo. Mas é possível nós termos momentos de lazer, de felicidade, desfrutar de coisas. Hoje ainda estava escutando um texto do Paul Washer, um áudio dele, um vídeo dele falando sobre isso. Senão que nós criamos um legalismo. Eu não posso ser feliz, eu não posso ter momento de lazer, não posso amar nada, inclusive nem a minha família. Tem pensando, isso é amar o mundo. Eu não posso amar muito isso. Eu não posso ter momentos divertidos com amigos, que isso é mundanismo. Não é isso. É eu poder desfrutar com discernimento dessa graça comum, desse mundo que Deus criou, das amizades, da família, da igreja, dos amigos, e até de você ter um prazer legítimo no trabalho que você faz, que você está desenvolvendo o dom que Deus te deu. Isso não é mundanismo. Agora, se você está colocando isso como centro da sua vida, que se você depende disso, se tudo que você faz, você esquece que você é um cristão, você esquece que Deus está vindo, você faz sem temor a Deus, então é mundanismo. Agora, tem muitas coisas que nós devemos nos afastar. Isso é verdade. Coisas que são realmente contrárias à palavra de Deus. Ambientes que são contrários à palavra de Deus. Spurgeon, num livro dele, que ele é muito fantástico, ele diz, sabedoria bíblica, princípios bíblicos. Ele diz assim, quem tem problema com o alcoolismo, não amarra o seu cavalo na frente do bar. Na época, as pessoas iam a cavalo. Então, nós temos que fugir de lugares que nos convidam a pecar. Mas nem por isso eu posso desenvolver ser grato a Deus e ser feliz num ambiente que não vai me induzir ao pecado. Senão, nós vamos ser excessivamente criteriosos e legalistas. Eu não posso ter momentos de prazer, ascetismo, eu tenho que me punir. Não posso ter isso, não posso ter aquilo. Não é isso o princípio de Deus. Nós temos que ser cuidadosos com as nossas amizades não cristãs. Nós temos que ser sal e luz, temos que evangelizar, temos. Mas cuidado. Salmo 119, 53 diz que Davi falando, sou companheiro de todos os que temem ao Senhor. Cuidado com o que você está andando. Em relação aos jovens mesmo, agora de nível físico, J.C. Ryle tem um livro que chama Uma Palavra aos Moços. E ele aborda ali de forma muito boa o perigo da amizade que eu digo, de você andar junto mesmo, de você ser companheiro, de amar esse relacionamento com pessoas que não são cristãs, principalmente para os jovens, o perigo de que isso como nos puxa para baixo. Ele fala assim, que ninguém se envergonhe no último dia, diante de Deus, fala assim, ninguém se envergonhe dos amigos que teve. Ele fala isso lá. Que você possa, no final da sua vida, ou em todo o tempo, ser grato pelos amigos que você tem.
Isso é ser companheiro de todos os que temem ao Senhor. Depois João que está falando, não ameis o mundo. Então é esse mundo caído. Você pode desfrutar da criação de Deus, você deve amar as pessoas, você deve evangelizar as pessoas, mas não amar esse sistema. Espero que tenha sido claro. Depois ele diz, nem as coisas que há no mundo. Claro, meus irmãos, se eu estou amando o mundo, se eu digo que não estou amando, mas estou amando tudo que o mundo me oferece, é contraditório. Então eu posso amar o mundo como criação de Deus, como as pessoas, mas o que o mundo está me ensinando, está me propondo para eu ser feliz, para eu buscar a minha identidade nele, então nisso eu não posso amar também. Não é possível falar, não, eu amo a Deus que eu vou na igreja, mas a minha vida é uma vida mundana. Não tem como nós separarmos isso, simplesmente não tem como. E João já vem combatendo essa mentira faz tempo. Aquele que diz isso e vive assim, então nós já estamos bem advertidos pela palavra de Deus. Depois João fala aqui no final do verso 15, se alguém amar o mundo, o que acontece? Vai ser muito ruim para você, não é a melhor opção. Veja que João começa falando filhinhos, aí agora ele fala assim, quem ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Se o teu amor está no mundo, o amor de Deus não está em você. É isso que João está falando. O amor do Pai, não adianta você falar assim, não, mas eu amo a Deus. E se você está vivendo amando esse sistema, na verdade, você pode falar que você ama a Deus, mas não é o Deus da Bíblia, porque o Deus da Bíblia fala para você não amar isso. E como que você pode falar, e ele está falando agora, quem ama o mundo, esse mundo que nós vimos, o amor do Pai não está nele, porque ainda não é possível que você teve seus pecados perdoados, que você crê na pré-existência de Cristo, e na obra de Cristo, e ainda assim você tem uma vida. Não é que você tem lutas, meus irmãos. Não é que de vez em quando você e eu somos pego amando algumas coisas. Não é questão de uma vida perfeitinha, não é isso que João está falando, nós já falamos isso. Mas é aquela vida assim, eu amo esse sistema mundano. E ao mesmo tempo eu falo, não, eu amo a Deus também, mas a vida para mim é aqui agora. João está falando, o amor de Deus não pode estar numa pessoa dessa, porque qual que é a prova? Porque, eu não me lembro agora, o autor se foi Spurgeon, que ele diz assim, a santificação é o lado visível da salvação. A prova de que eu e você fomos alcançados por Deus é que nós estamos crescendo em santificação, em sermos separados do mundo ao mesmo tempo enquanto vivemos no mundo. Então, se não está havendo essa santificação, é uma evidência bíblica de que será que eu realmente nasci de novo? Se eu estou amando aquilo que Deus falou para eu não amar o tempo inteiro, se a minha vida é marcada por isso. O amor do Pai não está nele. A pessoa pode dizer que ama, mas Tiago fala, se vocês amam o mundo, vocês estão sendo adúlteros. Não tem como conciliar essas duas coisas. E Paulo traz um exemplo do perigo do amor ao mundo, lá com o caso de Demas. 2 Timóteo 4,10. Se existia um homem a quem teríamos que dificuldade em chamar de mundano, seria Demas. Paulo fala assim que Demas, tendo amado o presente século, o abandonou. Quem era Demas? Era amigo e companheiro de viagem de Paulo. Já pensou nisso? Já pensou você fazer viagens com o apóstolo Paulo? Demas participou da divulgação do evangelho e do fortalecimento da nova igreja por todo o Império Romano, porque ele acompanhava Paulo. Porém, seu amor pelo mundo foi afastando de Deus e também do ambiente da comunhão da cooperação de Paulo. Até que em 2 Timóteo 4,10 fala assim, Demas, tendo amado o presente século, me abandonou. Quando nós abandonamos a Deus primeiro, quando nós amamos o presente século, nós abandonamos também aos companheiros de fé. Aí abandonamos até a vida da igreja. Então, não fique preso ao que você já fez, ao que você a de quem você é amigo. Demas tinha essas qualificações. E a palavra de Deus nos traz essa advertência. O verdadeiro Filho de Deus, então, é reconhecido pelo amor que ele tem pelo seu Pai e por não amar este mundo caído. E Deus, então, aqui a palavra de Deus diz no verso 16, porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos, a soberba da vida, não procede do Pai. Essas coisas mundanas não procedem de Deus. O mundo foi criado por Deus, mas essas coisas mundanas que vieram por causa do pecado não pertencem a Deus, não procedem de Deus. E o que seria essa concupiscência da carne? João traz 3 categorias, concupiscência da carne, concupiscência dos olhos e a soberba da vida.
As duas primeiras, que são as concupiscências da carne e da vida, são desejos pecaminosos. Os olhos veem, contemplam e desejam. Por isso que no Salmo 119, verso 37, o salmista diz assim: desvia os meus olhos de contemplar a vaidade e vivifica-me no teu caminho. Nós paramos de contemplar as vaidades, e vaidade é coisa vazia, meus irmãos. É coisa inútil diante de Deus. Então aqui está dizendo, os olhos veem, contemplam e desejam, concupiscência dos olhos. Você é guiado pelo que você está vendo, é coisas superficiais. Eu vejo, eu quero. Eu não quero saber se é de Deus, se agrada a Deus, se é da vontade de Deus. Eu vi, gostei, eu quero. Quem que foi guiado assim? Não começou lá no Éden isso? Quando o Gênesis fala que Eva, vendo que a fruta era agradável aos olhos, e aquilo ela ficou contemplando, e aquilo criou um desejo, e o desejo clama por ação. Então nós vemos concupiscência dos olhos, concupiscência da vida, concupiscência dos olhos, da carne, concupiscência dos olhos, concupiscência da carne, são os desejos carnais contrários a Deus. É tudo aquilo que o homem natural, não cristão, não alcançado pela graça, está buscando, os desejos que o coração dele reclama. Ser feliz aqui a tudo e qualquer custo. Não quero saber se é certo, se é errado, não quero saber de nada, eu quero satisfazer os desejos da carne. E a Bíblia diz em Romanos 8 que quem está na carne não pode agradar a Deus. Quem ainda está vivendo em busca dos desejos carnais. Se você tem uma vida desenfreada pelos seus desejos naturais, se você não considera a palavra de Deus, se você não submete tudo isso e não mortifica os feitos da carne pelo Espírito, então nós estamos correndo risco e nós temos que nos avaliar a palavra de Deus. Será que eu estou sendo guiado pelos meus desejos da carne? Concupiscência é desejo desenfreado. Será que isso está governando as minhas atitudes? Será que eu estou sendo governado pelo que os meus olhos estão vendo, sem colocar isso diante de Deus? Sem querer buscar santificação até no que eu vejo? Sem submeter os meus desejos à palavra de Deus? Eu estou sendo guiado por isso? São pecados, muitas vezes, internos e ocultos no começo. Talvez só você ainda percebeu isso. Aquele desejo que você vê as coisas, você é guiado por tudo que você vê, seja apelo sexual, material, qualquer tipo de coisa. E a terceira categoria, que é a soberba da vida, é um comportamento pecaminoso. É algo já mais exterior, é revelado em relação àqueles que estão ao seu redor. Você é soberbo com as posses, com o que você tem, com o que você é. Você é soberbo, você é arrogante. Você confia nessas coisas. E eu até escrevi no boletim aí um exemplo disso, que lá de Lucas 12, 20, daquele homem que colheu muito, e ele falou assim, come, bebe, me ama, regala-te, porque o que você tem para a vida inteira. E Jesus falou assim, você é um louco, porque você está soberbo com as coisas que você tem. Jesus ali não condenou ele ter sido diligente na colheita dele, mas Jesus falou assim, você está confiando no que você tem, você está arrogante pelo que você tem. E essa noite eu vou te pedir a tua alma, o que você tem? E meu pai sempre brincava, caixão não tem gaveta. Nós não vamos levar essas coisas. E por isso que nós não devemos amar. Usar com sabedoria, com discernimento, mas não colocar o coração nisso. Não deixar que isso gere esse senso de superioridade, de desejo, essa soberba em nosso coração. Davi, no exemplo de Davi lá, nós vimos que é um exemplo da concupiscência dos olhos. Davi, vendo a mulher tomando banho, caiu em pecado, porque ele viu, contemplou, desejou aquilo lá. E a soberba da vida é outra concupiscência, é esse orgulho jactancioso, uma vida de vanglória, uma soberba pelas posses. Talvez, meus irmãos, esse homem citado em Lucas lá na parábola, talvez para muitos de nós ele tenha sido um exemplar, um homem de negócios, teria ganhado algum título, mas Jesus chamou ele de louco, porque ele estava confiando nos bens que ele tinha. Talvez nós estejamos confiando na nossa própria saúde, na nossa inteligência, nas coisas que nós temos, no poder, na saúde, na sabedoria. Gloriamo-nos nisto, ao invés de gloriarmos no Senhor, confiarmos no Senhor. Será que a sentença para nós também seríamos tidos como loucos por estarmos confiando nas coisas deste mundo? O magnata do petróleo lê essa frase há muitos anos, ele diz que as melhores coisas da vida são as coisas. Olha a visão do materialista, as melhores coisas da vida são as coisas, não é Deus, não é temor a Deus, não é relacionamento com Deus, são as coisas. Isso é mundanismo.
É você viver para amar essas coisas, esse presente século, tudo que o mundo te oferece. Ser guiado pelos seus olhos, ser guiado pelos desejos carnais, pela soberba. As melhores coisas da vida não são as coisas. Por isso que lá em Lucas 12:15, nós lemos a advertência: tende cuidados e guardai-vos de toda e qualquer avareza, porque a vida de um homem não consiste na abundância dos bens que ele possui. Você não é o que você tem. Eu não sou o que eu tenho. A nossa identidade está em Cristo, no perdão dos nossos pecados, no nosso relacionamento com Ele. John Piper diz assim: você não pode colocar sua esperança em tudo que Deus promete ser para nós em Cristo e, ao mesmo tempo, viver como todas as pessoas que dependem de dinheiro, segurança e prestígio para a sua felicidade. Vou repetir, John Piper falando: você não pode colocar a sua esperança em tudo que Deus promete ser para nós em Cristo. Você não pode colocar a sua esperança nisso e, ao mesmo tempo, ter uma vida contrária a isso. Você fala que Deus é tudo para você, mas você vive como se dependesse de dinheiro, de saúde, de bens. O discurso é uma coisa, o coração está dependendo de outra. É isso que Piper está condenando. A essência do mundanismo é a cobiça da carne, a cobiça dos olhos, a ostentação das coisas. E ele diz aqui: ora, essas coisas não procedem de Deus. Verso 17, ora, o mundo passa bem como a sua concupiscência. Essas coisas vão passar. Isso é um alerta para nós, não confie nisso. Meu pai sempre falava assim: você coloca todo o seu investimento se você souber que um banco está falindo? Ó, esse banco está falindo, deposite os seus recursos aqui, você não vai fazer isso. Esse mundo, meus irmãos, é isso aí. E nós também temos que colocar toda a nossa vida, a nossa esperança nisso. Nossa dependência disso, nossa segurança nessas coisas. Que Deus tenha misericórdia de nós. Isso está passando, isso é uma exortação para nós, não colocarmos as nossas coisas aqui, porque esse mundo está passando, mas também é um consolo para falar que essa luta que nós temos também vai passar um dia. Ó, isso aqui vai passar. É um alerta para nós. E esse mundo passa como a sua concupiscência. Agora, o mundo está passando. Repita aqui uma coisa que eu fui impactado hoje pelo próprio Paul Washer, quando eu estava escutando essa mensagem dele. Eu falei assim: a minha vida está passando, a vida da minha esposa está passando, ele dizendo. E eu concordo, todos nós estamos passando. A vida dos meus filhos está passando. Mas eu não posso amar isso? Claro que eu posso. O que está passando, que João está condenando, é esse sistema corrupto. Não dependam disso. Mas a nossa vida está passando, nós somos transitórios aqui. Mas nós devemos amar as pessoas que estão passando, a nossa família que está passando, a igreja, tudo isso vai passar, mas essas coisas são legítimas. Agora, o que nós não devemos colocar no nosso coração é esse sistema corrupto, esse sistema anticristão. Porque esse mundo está passando. E ele diz aqui, bem como a sua concupiscência, e ele contrasta coisas transitórias, e agora ele fala, porém aquele que faz a vontade de Deus permanece eternamente. Aquele que faz a vontade de Deus, aquele que obedece à palavra de Deus, aquele que tem uma comunhão com Deus, ele vai desfrutar eternamente dessa alegria, desse relacionamento com Deus, porque nada disso vai passar. Isso só vai aumentar. Na nossa eternidade, que João mesmo diz que a vida eterna é conhecer a Cristo. Então isso não vai passar. Isso vai aumentar. E como que nós podemos vencer o mundanismo? Nós vamos ver isso ao longo do estudo de João. Como que eu posso não amar o mundo? Nem as coisas que há no mundo? Porque isso é uma luta para você e para mim. Nós acordamos e somos bombardeados, talvez com mensagem de WhatsApp, com outdoor, com alguma coisa, para você colocar seu coração aqui. Não é fácil. Mas João está dizendo, parem de amar o mundo. Amem a Deus. Deposite toda a sua confiança na palavra de Deus. Em 1 João 5,11 diz que a nossa fé, a fé que Deus nos deu, ela é capaz de vencer essas coisas. Quando nós começamos a crer no que Deus já fez, graça passada, graça presente, o que Deus está fazendo, e a graça futura, confiar no que Cristo vai continuar fazendo por nós. Então, eu termino lendo um texto de J.C. Ryle de novo, que ele fala, que ele nos traz um conforto. Ele diz assim, essa é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. E ele diz assim, John Piper, ele diz assim, a razão pela qual o novo nascimento vence os desejos da carne, os desejos dos olhos, que é isso que nós estamos vendo, e o orgulho das posses é que ele produz fé.
O novo nascimento produz fé. Deus nos deu essa fé. A pessoa nascida de novo vê sem demora que Jesus é superior a todas essas coisas e recebe como tesouro que ele é. E ele diz, isto é, receber a Jesus por tudo que ele é, porque os nossos olhos foram abertos para ver a sua verdade, sua beleza e seu valor. É por isso que a fé vence o mundo. Consideremos as realidades espirituais, Deus, Cristo, céu, inferno, julgamento, eternidade. Isso nos ajuda a não viver crendo que este mundo é tudo, a vida não é agora. E ele termina, o mundo nos mantinha em escravidão pelo poder de seus desejos, mas os nossos olhos foram abertos por meio do novo nascimento, para que vejamos como Jesus é muito mais desejável que tudo isso. Isso aqui está no livro dele, Finalmente Vivos, é um livro de devocional. John Piper, Finalmente Vivos é o nome dele. Então ele diz, Jesus é melhor que os desejos da carne. Jesus é melhor que os desejos dos olhos e as riquezas que nos sufocam com cobiça e com orgulho. A centralidade de Cristo em nossa vida faz com que nós não amemos as coisas deste mundo e nem o mundo. Não existe uma outra forma se nós nos afastarmos da pessoa de Cristo. Não é luta, não é promessa, não é agora 7 passos para não amar o mundo, só existe um. Olhe para a cruz e veja que Jesus é muito mais do que tudo isso que esse mundo passageiro pode nos oferecer, que é transitório e que é pecaminoso. E mesmo as coisas legítimas não se comparam com o que Cristo é para nós. Amém? Que essa seja uma realidade na sua vida, que você veja a pessoa de Cristo, que Cristo se revele a cada um de nós, cada dia mais, mesmo para você que já é cristão. E se você ainda não conhece a Cristo, que essa palavra alcance o seu coração, que você não seja mais guiado pelos desejos dos olhos, pelos desejos da carne e nem pelas soberbas deste mundo, que nós possamos olhar para Cristo, depender dele e amá-lo, porque ele é muito mais desejável do que todas essas coisas. Precisamos crer nisso, meus irmãos. Que Deus nos abençoe.